Graça e paz em Cristo, Deus te abençoe muito. É uma alegria caminhar com você através do tempo com a palavra. Se você está ouvindo esse áudio pela primeira vez, eu convido você a participar conosco do estudo da Bíblia. Estamos trazendo sempre um aspecto mais devocional. E assim hoje nós estamos iniciando o livro de Esther no Antigo Testamento. E quando eu venho a esse livro novamente, estudando ele mais uma vez, eu vejo que aprendo mais, me enriqueço mais. É maravilhoso. Vamos caminhar juntos. Capítulo 1 de Esther, nós vamos encontrar aqui alguns personagens principais, Assuero e Vasti. E Assuero era um rei muito poderoso. Ele reinava o seu reino era desde a Índia até a Etiópia. Ele tinha 127 províncias debaixo do seu reino. Isso está no versículo 1, então era um reino muito extenso. Se você pegar aí no mapa e olhar a Índia, ir até a Etiópia, veja o tamanho do reino deste homem. E este homem estava ali na sua cidade. Ele resolve dar uma festa no terceiro ano do seu reinado, ou seja, não era um reinado muito longo, ele não estava já sendo rei por muito tempo. 3 anos apenas, ele resolve dar uma festa de tão somente 180 dias. Isso está no versículo 4. E ele convida então reis, convidam então soldados, convidam então príncipes, convida muita gente. Versículo 3 descreve um pouco desses seus convidados. E ele faz algo interessante no verso 4, que ele mostra toda a riqueza do seu reino, todo o esplendor da sua grandeza. Esse banquete ele dura por 180 dias, 6 meses de festa. Você já fez a ideia da imensidão de gastos? Versículo 5 diz que depois ele também deu uma festa para o povo, e ali do verso 6 ele vai falando também o texto das riquezas que aquele homem tinha, e eles beberam descontroladamente. O rei deu bebida sem constrangimento, estava livre acesso para tudo. Aí você pode imaginar como é que ficou o ambiente em torno de uma festa de 180 dias, com gastos absurdos, com gente de toda parte. O que é que estava acontecendo naquele lugar? Ao mesmo tempo que o rei estava dando aquela festa gigante, imensa, só havia homens lá na festa dele, a rainha Vasti, no verso 9, dá um banquete também para as mulheres. Agora, a gente vê aqui que dentro desse contexto vai acontecer algo que eu chamo a lei da influência, ou chamamos a lei da influência, o poder da influência. Veja que ele, então, agora não está contente em mostrar somente a sua riqueza, ele quer também trazer a presença dele e de todos os seus convidados, a sua esposa, para mostrar a formosura dela. Ela era extremamente formosa, diz o versículo 11. Agora imagina o rei debaixo de todo esse contexto de uma festa tão longa, de tanta bebida, de tanta comida, só homens. Que ambiente que havia ali. E agora ele quer, além de tudo, mostrar a sua esposa. O que eu consigo enxergar aqui é que o rei, ele tinha muito poder na mão, ele era debaixo do efeito da bebida, se tornou uma pessoa nécia, completamente fora de si, aonde ele agora quer expor também a sua própria esposa. Um homem que perde o controle, e poderia até dizer que faltava maturidade nesse rei. Não estou falando que faltava poder bélico, poder de influência, de liderança como rei, mas imaturidade no sentido de que com tão pouco tempo de reinado ele já quer fazer algo tão grande e quer mostrar todo o seu reino. Na Bíblia é claro, quando a gente vê exemplos de pessoas, de reis que mostraram seu reino, suas riquezas a outros reis, depois eles foram saqueados. Então a gente vê aqui uma tolice. A gente não tem que mostrar tudo o que nós temos. Infelizmente, hoje as redes sociais têm sido uma via para as pessoas mostrarem o que elas estão fazendo, mostrarem o que elas têm, e isso é, em muitos sentidos, bastante prejudicial. Assim que o rei agora não está contente em fazer dessas tolices todas, e ele quer mostrar agora a sua própria esposa.
A palavra de Deus nos ensina que o marido deve amar a sua esposa e a esposa ser submissa ao seu marido. Então, é um texto que está em Efésios, no capítulo 5. O verso 12, ele é muito forte. A rainha Vasti recusou vir. Ela não foi. Ela realmente entendeu que ela estaria se expondo, já que o próprio marido não podia guardar a honra dela, então ela deveria guardar a sua própria honra. Não há tantos detalhes da pessoa de Vasti, mas o que eu consigo enxergar aqui dentro do contexto é que ela se poupou de ficar exposta diante de pessoas bêbadas, de homens bêbados, de homens que poderia dizer até profanos, porque logicamente eles não conheciam a Deus, embriagados, o que eles poderiam ali desejar nessa exposição de uma mulher bonita, formosa, como era a rainha Vasti. Então, ela cuidou da sua própria reputação. É certo que tudo isso vai levar depois ao grande acontecimento da entrada de Esther e da salvação do povo judeu. Mas isso virá depois. A mão de Deus estava movendo aqui, nessa situação, para que Esther chegasse. Esther chegaria? Sim, eu acredito que sim, chegaria. Dessa forma, foi a forma que ela chegou. Eu não tenho todas as respostas, mas olhando esse versículo, eu posso ver que ela guardou a sua reputação. Como influência, o que aconteceu? Aconteceu então que agora todos os homens, os sábios, ficaram muito preocupados porque disseram, agora o que vai acontecer, rei? As mulheres do seu reino vão saber e elas não vão mais se submeter aos seus maridos. Estamos falando aqui de machismo? Estamos falando aqui do feminismo? Isso tudo poderia estar acontecendo ali. Uma sociedade machista? Sim, poderia. Eles estavam preocupados agora com caráter ou com reputação? Com que eles estavam preocupados? Em cuidar de suas mulheres ou de ter a vergonha dentro do conceito deles de que suas mulheres não eram mais submissas a eles? Eu sempre entendo, segundo o texto de Efésios, capítulo 5, ali nos versículos 20 para frente, você vai encontrar que a mulher deve ser submissa ao marido que a ama. Paulo ensinou que o marido deve amar a sua esposa, e como Cristo amou a igreja, e a mulher deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Olha que ensino maravilhoso. Então vemos aqui um exemplo muito grande de submissão, sim, mas debaixo de um ambiente de amor, de respeito, de cuidado. Quando o marido ama e cuida, logicamente a mulher terá maior prazer de estar submissa a ele como cabeça do lar. No caso aqui, não era isso que estava acontecendo. Vasti se recusa, agora todos os homens do reino de Assuero estão preocupados com que isso vai ser uma influência. E então, eles estão preocupados que as mulheres não darão honra ao seu marido. Mas eles não estavam preocupados em honrar a própria mulher do rei. O rei não estava preocupado. E aí nós vemos que isso se tornou um edito e uma lei. O que eu quero concluir compartilhar hoje desse primeiro capítulo é que muitas vezes nós vamos sim ter que recusar certas situações. Nem tudo no casamento é lícito. Há certas coisas que um homem pode querer obrigar a sua esposa ou vice-versa, e não necessariamente ele precisa ou ela precisa fazer. Nós precisamos de entender muito bem o princípio da palavra de Deus, amor e submissão. Aqui havia um descontrole, uma bebedice, uma festa extravagante e exagerada fora dos princípios de Deus. E aí a consequência foi essa, ela se recusou. Ela tinha influência sobre as mulheres? Sim, o poder da influência. Um passo que você dê, homem, um passo que você dê, mulher, vai influenciar outras pessoas. Assuero influenciou todos aqueles homens. A Vasti poderia influenciar todas as mulheres. O que eu quero deixar aqui, diante de tanto ensino que podemos receber dessa palavra, é que nós, em um passo que damos, vamos influenciar pessoas. Eu desejo e oro para que esse devocional ou essa palavra seja de bênção para o seu coração. Medite sobre isso, leia mais e que Deus te abençoe, e espero você no nosso próximo tempo com a palavra.